todos, estamos começando mais uma transmissão ao vivo em relação ao concurso do INSS. Vamos começar nossa aula de informática para concursos. De cara já vou agradecendo aí as mensagens dos alunos durante esses dias falando sobre as nossas videoaulas. E nós vamos hoje discutir um assunto muito importante em relação às provas de concurso, que é o LibreOffice Calc, a continuidade das nossas aulas anteriores sobre o LibreOffice Calc. E hoje nós vamos comentar sobre as referências relativas e absolutas. Esse assunto, referências relativas e absolutas, ele é muito pertinente para as provas de concurso, porque se a gente imaginar que muitas provas do CESP, muitas questões do CESP, já pediram o assunto das referências relativas e absolutas, a gente percebe a importância desse assunto nas provas de concurso, certo? Então, o que a gente precisa saber, em primeiro lugar, sobre as referências relativas e absolutas? Primeiro, nós temos que identificar quando a referência de célula em uma planilha é considerada uma referência relativa e quando ela é considerada uma referência absoluta. Por exemplo, se numa determinada célula da planilha eu digito igual a 3, isso significa o conteúdo da célula que está na coluna A e na linha 3. Mas se eu digitar só igual a 3, como não tem nenhum símbolo adicional junto da indicação da coluna ou junto da indicação da linha, é só igual a 3, que indica a coluna A, linha 3, a célula A3, essa nós vamos chamar de referência de célula relativa. Bem, quando a fórmula for composta por, exemplo, igual cifrão A, cifrão 3, esse cifrão que vem imediatamente antes da coluna A e aquele outro cifrão que vem imediatamente antes da linha 3, tornam essa referência, igual cifrão A, cifrão 3, considerada uma referência de célula absoluta. Então, a referência de célula no LibreOffice Calc é considerada relativa quando não tem um símbolo de cifrão imediatamente antes da coluna A, nesse caso, e nem imediatamente antes da linha 3. Não tendo cifrão, nós vamos chamar essa referência de referência relativa. Agora, quando tem cifrão imediatamente antes da coluna A, como ali, cifrão A, e um outro cifrão imediatamente antes da linha 3, como ali cifrão 3, essa nós chamamos de referência absoluta. Então, primeiro eu tenho que saber como reconhecer visualmente, mesmo que eu não saiba por enquanto qual é a finalidade disso, mas eu já sei reconhecer quando a referência é relativa e absoluta, certo? Outro ponto importante que a gente precisa destacar. Pode acontecer da prova indicar referências mistas. E quando é que a referência é considerada mista? Quando uma parte é relativa e a outra é absoluta. Nesse caso, onde eu coloquei agora no exemplo igual a cifrão 3, nesse caso, nós temos a coluna A sem nenhum cifrão imediatamente antes dela. E temos ali o cifrão imediatamente antes da linha 3. Como a coluna A não tem um cifrão imediatamente antes dela, mas a linha 3 tem um cifrão imediatamente antes da indicação da linha 3, essa nós vamos chamar de referência de célula mista. Mas por que mista? Porque uma parte é relativa, não tem cifrão, nesse caso a coluna A, e outra parte é absoluta, nesse caso a linha 3, que tem lá o seu cifrão 3, certo? Já dando boa noite aqui para Fran Cristófoli, que acabou de entrar aqui no nosso canal, e dando continuidade às nossas explicações então, certo? Olha um outro detalhe importante, tem uma outra forma de referência mista. Poderia aparecer na prova igual cifrão A3, dentro das questões de planilha. E o que seria igual cifrão A3? Esse cifrão que vem antes da coluna A indica que a coluna A é absoluta. E aquele indicativo 3 não tem um cifrão imediatamente antes daquele 3. Portanto, a linha 3, nesse caso, é relativa, porque não tem cifrão. Esse é um outro exemplo de referência mista. Esses 4 exemplos que eu acabei de colocar para ti são os mais relevantes que eu tenho que identificar na prova. Quer dizer, é necessário identificar em questões de prova quando a referência é relativa, quando ela é absoluta, quando ela é mista nos 2 casos que eu coloquei. Aí tu vai me perguntar, professor, tá, mas por que eu preciso saber se a referência é relativa, absoluta ou mista? Principalmente para os casos onde ele indica que digitou uma fórmula numa célula, e eu já vou dar exemplos disso,
e depois ele copia e cola, aplica o comando copiar e colar em outra célula. Então, se ele citar que digitou uma fórmula numa célula do LibreOffice Calc e depois aplicou o comando copiar nessa célula e foi em uma outra célula aplicar o comando colar, após realizar o copiar e colar, nós temos diferenças de resposta se a questão tiver referências relativas, absolutas ou mistas. Tudo isso nós vamos dar exemplo agora, daqui um pouquinho. Por enquanto eu só quero que tu entenda que as fórmulas podem ter referências relativas, absolutas ou mistas. Isso é aplicado principalmente quando o enunciado da questão cita o comando copiar e colar, certo?